Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. Antes de iniciar esse episódio, eu quero convidar você para seguir a gente nos nossos canais. Antes que eu te coloque na geladeira, vai lá e segue o Geladeira. Então, no YouTube, a gente tem 2 canais, o canal de cortes com as pérolas de cada episódio e também o canal oficial com esse episódio e os outros. Então, segue a gente lá, a gente também está no Spotify, no Instagram e no TikTok com os melhores cortes. Fica à vontade, os episódios são semanais, então você tem uma semana para assistir esse episódio e os outros. E antes ainda de apresentar aqui os convidados de hoje, eu quero convidar você para fazer uma análise de como que está a tua rotina. Sim, eu criei um teste para você analisar a tua rotina do início ao fim do teu dia. E esse teste tem pontuação sobre as refeições, sobre a sua rotina e os seus hábitos. É um teste de rastreamento de hábitos e no final vai te dar uma notinha sobre como que está aí a tua rotina e o que você pode melhorar. Então, entra nesse QR Code que está aqui na tela ou no link que está na descrição e faz o teste e me conta depois como que você se saiu e o que você precisa melhorar aí. E recados dados, então, eu vou iniciar aqui o podcast oficialmente e apresentar os convidados. Hoje a gente tem um modelo diferente, né? São poucos os episódios que são 2 convidados. E hoje eu trouxe aqui 2 convidados. Um deles é o Bruno Negri. Ele é gerente financeiro da Cassol Real Estate e ecomodernista. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. E também vou conversar aqui com a Laíla Ribeiro, que é advogada, empreendedora e fazendeira urbana, sim, do Fazendas Bioma. Seja bem-vinda, Laíla. E fico muito feliz de vocês terem aceitado o meu convite aqui. E quando eu pensei em convidar vocês, claro que eu pensei em entender como que se deu a infância e a vida de 2 pessoas que são envolvidas com sustentabilidade, com produção de alimentos e o impacto disso, e com novas formas de produzir alimentos, empreendedorismo relacionado com a alimentação. Mas também eu vejo que dentro do panorama que a gente vê sobre produção de alimentos, e que é um tema que envolve a nutrição. Eu, como nutricionista, me preocupo muito em saber como os alimentos são produzidos, quais são as fontes, né, de onde que eles vêm, o valor nutricional deles. E eu pensei em trazer vocês porque eu fico um pouco, às vezes, cansada de escutar sobre o quanto a indústria é vilã, o quanto o empreendedorismo é um problema, né? Tipo, quem empreende, quem cria negócios, causa mal ao meio ambiente, à produção de alimentos. E por muito tempo eu já fui dessa vibe de acreditar nisso, mas eu já mudei de opinião bastante na minha vida, né? Então eu gostaria de entender um pouco a visão de vocês sobre empreender, sobre produção de alimentos, sobre as novas formas de produzir alimentos, as possibilidades que a gente vê no futuro, porque essa visão que muita gente fala assim, que o ser humano é um vilão, que o ser humano está destruindo o planeta, que o ser humano, né, está no mundo jogando o jogo contrário, né, do nosso planeta, eu não acredito. E quando eu vejo negócios como esse, outros negócios sustentáveis e que estão olhando para o planeta com um olhar otimista, eu reforço ainda mais o que eu acredito hoje, né? Que o ser humano ele está sim num caminho de harmonia e prosperidade junto com o planeta e com todos os seres, né? Então, eu quero ouvir de vocês a história de vocês, né? Sobre essa relação com a alimentação e o planeta. Muito bem. Laíla, por favor. Tá, agora conta aí. Vocês já se conhecem, então, né? De onde que vocês vieram? Onde que vocês estudaram? O que que tinha na merenda? Bom, então a gente se conhece. A gente morava na Lagoa da Conceição, na infância. Conheço o Bruno desde pequeno, então sou amiga da Mari, que é a esposa dele. A minha relação com a alimentação, assim... A minha mãe, na verdade, é uma pessoa muito importante nessa história da minha alimentação. Ela sempre me apresentou uma variedade de alimentos muito grande, assim. Eu sou aquela criança que comia grão de bico na escola, comia quiabo, passava batata frita, assim. Eu adoro todas essas coisas, mas eu sempre fui apresentada a uma diversidade de alimentos, assim. Sempre gostei bastante de alimentos diferentes. Então, a minha merenda tinha coisas saudáveis, assim, tinha uns industrializados, não vou dizer que não, mas tinha bastante coisa saudável também.
Olha só que legal. E a tua mãe, ela tinha esse vínculo com alimentação saudável por alguma razão? Tipo macrobiótica, ou era nutricionista, ou sei lá. Não, a minha família, assim, os pais dela eram muito simples, né? Eles cultivavam alimentos também, eram da roça, assim. Aham. Então, ela sempre teve uma alimentação muito natural, né? Mas ela nunca estudou nutrição, é algo dela, assim mesmo, que ela sempre gostou de se cuidar e é, fez algumas dietas na vida, acabou aprendendo isso e aí identificou o valor disso e resolveu passar para mim, assim. Então, muito do que eu sigo hoje vem da minha mãe, assim. Que interessante, né? Isso é real. Os Uhum. pais influenciam muito no nosso Muito, comportamento muito. alimentar. Sim. Inegável, né? E Aham. é muito legal porque, na verdade, tudo que a gente aprende naturalmente, né? Através do que existe de comida de verdade, tradicional aí, arroz, feijão, carne, salada, que todo mundo apresenta pra gente desde o começo, na maioria das vezes, Sim, é o que dá certo pro resto da vida, né? sim. Isso é muito legal. Eu Muito tô aqui show. pensando na história da minha mãe também. E minha mãe não deixava eu sequer chegar perto do fogão. Olha só. Então eu me lembro da primeira vez que eu cozinhei na vida. Não tinha, minha mãe não estava em casa e precisava fazer alguma coisa. Eu peguei acho que foi 3 rodelas de salame e coloquei na assadeira, aquela de pão, né? Nossa. Na chapa, assim. Aham. E aí eu cozinhei o salame. Pra... Aí botei queijo em cima. Foi a primeira vez que eu cozinhei, eu pensei, nossa, Chefe. como eu Nossa, sou independente. que chefe cool! Eu, por outro lado, eu na escola, eu não me lembro de comer coisas muito saudáveis, não. Tinha a cantina, tinha sempre um empanado, um pão de queijo, alguma coisa assim. Não tinha muita diversidade. Olha só. E existe essa conexão com a alimentação, com fazer alimentação, muito mais profunda nas mulheres do que nos homens, na educação das crianças. E existe ainda uma barreira maior, que é assim, a filhinha vem fazer bolo com a mamãe. O filho, às vezes, não vem. Às vezes, a mamãe não convida. E outra, não chega perto do fogão, é perigoso. É. Não dá o acesso para a criança a mexer nas coisas da cozinha, né? Então, a Na criança faca. cria aquele distanciamento, assim. Daí, bota um salame na misteira e é isso aí. E eu me lembro do meu pai comprava aquelas mortadela no Macro. Pode falar a marca, nem existe mais. E ele botava na ponta da mesa, assim, ele cortava pra nossa cachorrinha, Petrusca. E a Petrusca morreu do coração com uns 9 anos, assim. Oi. E aí aquilo também me acendeu uma coisa. Eu falei assim, cara, esse negócio não deve ser muito bom. Um vira-lata morrendo 9 anos com doença do coração, acho que aquela mortadela tinha alguma coisa. Aham. Diminuiu a longevidade da Petrusca, coitada. E aí, então, uma infância bem diferente uma da outra, né? Bem diferente, uma com um olhar de saudabilidade da mãe, o outro um pouco afastado dessa questão de produzir, de fazer o seu próprio alimento, ou de olhar para a qualidade do alimento. Naquela idade não tinha essa atenção. Quando que em você despertou uma conexão com a alimentação, no sentido de saúde, ou de produção, ou de estudar sobre e tal? Quando que foi, assim? Olha, eu acho que no meu caso, talvez na adolescência, que eu fui fazer intercâmbio, acho que. Porque eu sempre fui apresentada, então eu acabei conhecendo isso por causa da minha família, né? Mas, claro, comia mortadela, comia todas as outras coisas também, o empanado, isso tudo também estava presente. Mas acho que quando eu fui fazer intercâmbio para a Austrália, eu tinha 16 anos. Aí eu acho que a ansiedade me levou a comer demais, eu engordei um monte, ganhei um super peso, assim. E lá eu comi muita besteira, por causa da ansiedade, assim. Acho que descontei realmente na comida, aproveitei para comer hambúrguer, para comer todas as frituras. A minha mãe, né, australiana, ela era da Malásia, então ela fazia aquelas comidas orientais, Bem assim, densas. à noite, sabe? Então eu comia arroz com frango, com curry à Nossa. noite, com chips, enfim, foi um terror, assim. E aí eu acho que foi o meu primeiro grande despertar, assim, de opa, né? Realmente o que eu tô comendo influencia aqui de algum jeito. Porque até então eu nunca tinha me preocupado muito com isso, assim.
Tava Olha muito só. enraizado na cultura da minha família e é o que a gente seguia. E nunca tive problema com peso, assim, por exemplo. Sim. Né? E aí, nessa circunstância, acho que foi isso. Que daí eu voltei para Floripa e tive que fazer dieta. E aí comecei a Se cuidar, a me cuidar. tentar virar o jogo. Exatamente, virar o jogo, é. E aí comecei a olhar para realmente o que eu estava comendo. Acho que foi essa a minha Sim. primeira, Meu, meu eu vou primeiro te grande dizer. impacto, Eu assim. fico imaginando a Laíla desse tamanho, né? Bem magrinha. O super peso que ela ganhou deve ter sido uns 500 gramas na balança. Ah, assim. é. Mas, tipo, Aham. você lembra quantos quilos você ganhou? Olha, de hoje, uns 13 quilos. 13? Aham, e eu sou pequena, então aparece Fica bastante. bochechudinha, claro que Tu não aparece. lembra de mim A nessa gente época? não. Tu não lembra de mim nessa Não, época? com 13 quilos a mais eu não consigo Não, imaginar. gente, olha, é uma coisa. Nossa, eu vou te Depois dizer. eu mostro uma fotinho. Devia Em ter off. mandado. Pode mandar aí que a gente bota aqui. Em ó. off, diz ela. Em off. Em off, em off. Não, em on, em on, mandar. em on. Essa é pra poucos, gente. Vamos botar o antes e depois aqui na tela, Laíla. Manda Não, aí. eu fui pro intercâmbio, cheguei lá, comprei a roupinha da escola, né? Que era aquela roupinha toda socialzinha, né? Que se usava. Um blazerzinho. E aí, no meio do intercâmbio, já não fechava mais Os botões. o zíper. Foi Lia. bem rápido, assim. O meu ganho de peso foi bem rápido. Olha, eu vou dizer pra vocês que da amostra de pessoas que eu tenho aqui, abrindo a geladeira no geladeira, uma porção de 90% das pessoas que falam que fizeram intercâmbio ganharam muito peso na A adolescência. minha esposa também, mesma coisa. Mas não foi Porque, 13, acho. cara, você vai, vários fatores, né? Tipo, você vai pra fora do Brasil numa fase em que você não sabe fazer a gestão financeira, você tá com dinheiro contado, ou até tá ganhando dinheiro, mas tipo, dane-se a comida, vou gastar em compras e diversão e sei lá, drogas e outras coisas mais, né? E aí a pessoa ganha peso pra caramba e Você fez Volta. intercâmbio, Ana? nunca fiz. Ah, tá. É porque ela falou de drogas, eu acho que isso ia dar um corte depois do podcast. Não, nunca fiz. Mas, cara, a pessoa não sabe fazer gestão financeira e chega lá Emocional e não, também, né, e não a área, aprende eu a acho. cozinhar. Chega lá, é. tipo, cara, junk food, melhor custo-benefício, tal, dane-se o resto, vamos aqui. Olha, eu fiz intercâmbio 2 vezes. Essa vez com 15 anos e depois na faculdade com 20 e poucos. Nas 2 vezes eu ganhei peso. E nas 2 vezes é aquela sensação de tipo... tô num lugar diferente, quero aproveitar ao máximo. Quando é que eu vou comer isso daqui de novo? E aí se entrega pro negócio e... Oi? E isso me faz pensar uma coisa que eu acho que assim, é o sentido da autodestruição. Cara, eu fiz algo de bom, eu tô fazendo algo de diferente e tal, eu posso me autodestruir. Eu sinto isso às vezes quando me dá vontade de comer coisas... Uma besteira. Uma besteira, assim. Eu penso assim, cara, hoje por algum motivo eu posso me autodestruir, eu posso ir lá e riscar mais um dia, assim, da minha longevidade, assim, tá, corta. Tipo, É já entreguei louco, muito é pro louco. mundo, hoje trabalhei pra caramba. ou Agora eu posso me mereço. matar um pouquinho. Aham. Tipo isso. Rola essa sabotagem aí. Mas fora do país, longe dos pais, na adolescência, são muitos fatores convergindo pra você, tipo, se degradar. O bom é que é bem naquela fase que o nosso metabolismo tá top, então recupera normalmente mais exato. rápido. Cara, eu tive o problema contrário, na verdade. Eu velejava nessa época ali, dos 15 aos 18, assim, eu velejava bastante, corria campeonato e tal. Eu precisava ganhar peso. E eu não conseguia. E eu precisava chegar a 80, 82 para velejar de laser, né? Que é o peso ideal, o peso do Bruninho, né? Tipo, é Bruno um Fonte. veleiro único? É um veleiro que veleja sozinho, uma vela só e tal. Enfim, é o do Robert Scheid, é o laser, Sei. é o mesmo do Robert. E a gente competia e tal, vários amigos. E todo mundo queria chegar nesses 80, 82 e tal, que era o peso ideal. E eu não conseguia. Eu tomava creatina, eu ia pra academia 2 vezes por dia. Fazia de E tudo. tomava whey e etc. E não conseguia chegar. Nunca consegui chegar nesses 82. Uma vez eu bati 80 e 500 e logo voltei para 79, 78 e fiquei sempre no 76. Até que eu fiz 30 anos. E aí veio rapidinho, Aí né? tudo mudou. Aí bati e ultrapassei. Eu ultrapassei, agora eu tento voltar. Dobrei a meta. Cheguei na dobrei. meta e dobrei a meta. Hoje, por acaso, eu fiz... como é que chama? Ultrassonografia de abdômen, porque eu tô com colesterol 243
E eventualmente poderia ter acúmulo de gordura no fígado, né? Mas não tem, graças a Deus. E junto com a queda do metabolismo, a mudança, né? O dia a dia, a rotina, faz com que a gente se preocupe muito com a alimentação. Sabe que, só pra te deixar tranquilo, um colesterol de 200 e abaixo de 250, se as frações estiverem boas, não é motivo para É preocupação. 190 e 40, né? Que eu tenho. 40 de HDL, é isso? 40 de HDL? Que é o bom? O ideal é estar acima de 60. As frações não estão legais. No exame dizer que tava no limite mínimo. Mas o ideal é estar no limite ótimo para cima. Mas esse ponto, né, que às vezes na adolescência a gente não tem um olhar tão importante para alimentação e às vezes precisa praticar um esporte, né? E comum, né? Os homens com muita dificuldade de ganhar peso e as mulheres com muita dificuldade de perder, porque as mulheres têm oscilação no ciclo menstrual, hormonal bem mais complexa do que os homens. Então, essa oscilação de hormônios acaba deixando um pouco mais lento o metabolismo, as respostas, né, do metabolismo, enfim. E são duas necessidades diferentes, assim, mas são dores comuns na adolescência, né? Então, os meninos querem ganhar massa, querem ganhar peso e tal, e acabam tendo bastante dificuldade. Tomando um monte de suplemento, mas às vezes não se alimentam bem e daí só gastam dinheiro. Sai tudo no xixi. E o legal é que em determinado momento eu era patrocinado por um restaurante japonês. E aí à noite era sushi. E aí eu comia sushi toda noite, né? Porque, enfim, proteína, né? Funcionar. Eu não consegui chegar nos 82. Nossa senhora, era quilos e quilos de salmão, sashimi, arroz, tudo. Não chegava nos 82. Olha só. Comida livre, não chegava. É impactante. E daí, esse olhar para a saúde, assim, que vocês têm hoje, né? O olhar que vocês têm hoje em relação à alimentação de vocês, a rotina, ele teve algum momento assim que, não, cara, agora, né? Você falou, fiz um exame hoje, então talvez tenha sido uma virada de chave hoje mesmo. Na verdade, como depois que eu tive filho, né? Tive 2. Eu passei a me preocupar muito sobre isso, né? E passei até a produzir meu próprio alimento em casa, no quintal. Fiz 3 hortas bem grandes, assim, tinha de tudo, berinjela, abobrinha, tinha, enfim, quase tudo que se pode imaginar, assim, né? De habituais em hortas. E do que tu comentasse no começo também, né? Levar ele para a cozinha para que ele possa ver como é que se faz o alimento, como é que se cozinha, quais os cuidados a gente deve ter com o fogão, né? Acho que melhor do que dizer não pode mexer é dizer, olha, se fizer isso, pode acontecer aquilo e aquilo machuca, aquilo é grave, né? Então a gente geralmente cozinha com eles, assim, né? E, inclusive, quando eu vou fazer churrasco, os dois ficam pertinho, querem ver a carne e tal. Sim. Então, eu acho que a grande virada de chave foi essa maturidade de ter filhos, né? Entrar para a vida adulta plena, vamos dizer assim. E a segunda virada de chave foi o metabolismo, né? Quando o metabolismo começa a cair, a preocupação começa a subir, né? Então, eu que não conseguia chegar a 82, cheguei a 84 quilos. Aí, fiquei bastante Olha só. Pô, Bruno, a paternidade e a maternidade é uma grande virada de chave na saúde para nós. Eu vejo isso também. Porque é natural, né? Como a gente quer dar continuidade nas gerações, a gente pensa, preciso proteger minhas crias, então eu preciso estar bem por mais tempo, até que eles cresçam. E daí vira aquela coisa assim, eu não estava me cuidando, mas eu tenho que cuidar, porque agora eu sou responsável por alguém, né? A paternidade é forte, né? E acho que muito a questão do exemplo, né? De tudo que tu faz, o teu filho, ele tá observando. É incrível, ele tá observando, assim, tudo. Então, logicamente, o que tu come, né? Também, como tu prepara as coisas, se tu planta em casa ou não, de onde vem o teu alimento, tudo ele tá observando. Então, a gente tem essa coisa de, cara, preciso realmente ser um exemplo, né? Porque eu quero que meu filho tenha uma vida boa, saudável, próspera e longa, né? Então, acho que vem disso também. Sim, total. Mas assim, o que vocês não dariam para o filho de vocês que vocês comiam e que vocês não dariam hoje?
Eu sou bastante rígido, assim. Faço o papel mais duro, assim. Então, eu nunca dei chocolate. Eu sei que Quantos os anos eles têm? avós dão e tal. O Henrique tem 5,5 e a Bebelinha tem 3. Eu nunca dei chocolate e tal. A besteira que eu mais dou é tipo um Danette, né? Tipo, que eu como e aí eu dou pra eles também. Mas eu sou bem, bem rígido, assim. Eu não gosto de ficar... Porque, na verdade, a criança, ela não conhece nada. Ela tá no dilema da caverna, né? Ela tem medo até da própria sombra, vamos dizer. Então, se você apresentar coisas boas, as coisas que ela vai conhecer são só as boas, né? Se você apresentar as coisas boas e as ruins, obviamente as ruins são mais doces, né? São mais coloridas. Viciam, né, também. Viciam, exatamente. Então eu conheço meus vícios, né? Eu gostaria de evitar que eles tivessem os mesmos vícios. Mas os dois foram até os 2 anos sem comer chocolate. Né? A chocolate, tu diz só o chocolate ou açúcar e doces em geral? Açúcar e doce em geral. Uhum. Tipo, bala, biscoito, chiclete, enfim. Por exemplo, quando vai em festinha de amiguinho, assim, hoje come brigadeiro e tal, mas quando eu levo a lembrancinha pra casa, eu recolho tudo e dou fim. Deixa só a embalagem colorida. Daí eu como, né? Boto no meu armário. Afinal, tem hora que eu posso me autodestruir, né? Filho, não assista, por favor. Olha só. Mas tu sabe que tu falou, eu não vou dar as coisas que eu não gostava. Mas, tipo, o Danette, que era coisa que tu gostava provavelmente quando era na infância, tu ainda dá até hoje, porque é o que tu ainda gosta, né? Esse Danette aí tá anotado aqui, tá? Eu tenho 2 problemas, Danette e Big Mac. Nossa. São as 2 coisas que, cara, me lembra da infância. Como eu tive a infância simples, eu passei por alguma restrição e eu queria comer mais Big Mac do que eu tive disponível. Então, cara, eu cresci com aquela... Sempre que puder, eu vou comer um Big Mac. Óbvio que eu não como sempre, né? Mas Sim, Danette e Big Mac ficam no meu inconsciente aqui, assim, mandando mensagens e tal. É interessante porque isso daí é uma marca que tá relacionado com a abundância. Tipo assim, eu não podia, é privação pra mim. Comer Big Mac quantos eu quero, ou comer Danette. Então, sempre que eu puder, eu vou poder me dar essa oportunidade. É um presente. É um presente. Doido, né? Não que seja um presente bom, mas é um presente. Fica tatuado aí no DNA, né? Às vezes. E aí, o teu? Eu acho que... não sei se é porque ele falou a mortadela ali no começo, mas eu fiquei com isso, acho que eu não daria mortadela. E o Samuel, ele tá com 1 ano, né? 1 ano e 2 meses. Então, eu tô naquela janela de não dar açúcar ainda. Ele nunca comeu açúcar. E pretendo também levar o máximo de tempo possível, assim, sem o açúcar. Mas é muito doido, assim, porque ele ficou doentinho esses dias e a gente teve que dar Tilenol e dipirona e é tudo muito doce, né? Eles fazem tipo assim, não é para dar açúcar para as crianças, mas os remédios são muito doces. Xarope. Aí eu dava o remédio, ele cuspia. Ele cuspia porque ele não gosta daquele gosto, sabe? Ele não tá acostumado com aquilo. Ele prefere muito mais o salgado, a coisa mais amarga, mais azedinha do que o doce. Então, enfim, só... Olha que interessante, né? Porque a indústria farmacêutica acaba introduzindo, às vezes, precocemente, porque a criança precisa de algum medicamento nessa janela, introduzindo sabor doce antes, que poderia não ter. Eu tive que comprar o dipirona e o Tilenol de adulto, em gotas, e aí ele toma de boa, mas o doce ele não gosta, assim. E o mertiolate também não arde mais, gente. O mertiolate não arde mais, isso é verdade. Descobertas da nossa modernidade, né? Choque. Atenção, o mertiolate não arde mais. Mas isso que o Bruno falou faz muito sentido, assim, que eu tenho a mesma sensação de que o filho, a gente está ensinando tudo, na verdade, né? Ele não é que ele não é um livro em branco, porque ele vem com uma genética, lógico, né? Mas o que a gente puder ensinar diferente, para ele ter outras referências e ter outros gostos, né? Eu penso muito nisso também. Eu acho que eu fico muito mais seletiva agora, depois que ele nasceu. Principalmente o que eu vou dar para ele comer, para que ele crie uma referência mais legal, né? Mais saudável, mais natural mesmo, né? Eu acho. E eles são as esponjinhas, né? Então, não é o que eu falo, né? Não é o que eu digo, faça o que eu faço, né? Efetivamente é o que tá rolando. Ele tá olhando para ti e vai fazer o que tu faz, né? Tudo. E eles passam muito tempo ali, logo que eles nascem, que eles não se comunicam direito, assim, né? Eles não conseguem, enfim,
se expressar direito ainda, e eles estão só absorvendo, né? Só no olhar. absorvendo. Aham. Quando você olha pro bebê, a forma como você olha pro bebê, ele já absorve. É. Tipo, se você olha assim, ou se você olha sorrindo, ele já recebe isso, essa expressão, assim. Eu tenho uma afilhadinha, e o pai dela é muito sério. E ela também. Aqui, Claro. ó. Assim, eu falo, olha, vocês têm que relaxar a testa, vocês dois, papai e mamãe. Porque daí ela fica também com a expressão Sim. dele. Claro. Então, eles absorvem muito a nossa expressão facial quando eles ainda não estão na fase de comunicação verbal, assim, né? De escutar e absorver também o que a gente está falando. Claro que absorve, né? Mas assim, não tanto. Que doido, né? É. Agora, vocês são bem fora da curva, porque eu fui criada na mamadeira de vidro, ainda bem, era livre de bisfenol, porém com café com leite e açúcar. Tipo, desde 1 ano, sei lá, 9 meses. Café com leite nesse café, leite de vaca e açúcar. Aqui, tá? Ou, claro, também botava a canequinha Fica embaixo bem da teta. gostosinho, hein? Com certeza ficava. Vou Eu provar pedia hoje. 2 até. Não, doido, assim, ó. A minha infância, minha avó que me criou e, tipo, a gente morava em sítio, daí eu ia com a canequinha embaixo da teta da vaca lá, tirava, né, o bojo e tal, antes do meu avô tirar o leite, então eu tomava aquele leite bem quentinho, bem gordo, mas com Nescafé e açúcar, e mais açúcar, desde pequena. Vou te contar, aproveitando o café doce. Eu trabalhei no Pará há bastante tempo. E lá não é café com açúcar, é açúcar com café. Tudo é muito, muito, muito doce. Mas assim, extremamente doce. Eu não vou dizer que eu não gosto, né? Eu sou viciado em açúcar. Esse é um problema que eu tenho. Mas para as pessoas normais que, né, chegavam lá, isso é de assustar, assim. É de assustar. Quantidade de açúcar que se coloca num suco, num café e etc. É quilos e quilos e quilos de açúcar. Um dedo ou 2 embaixo, assim, não. Fica até Nem aquele dilui. grossinho, Nem né? dilui. Tipo, fica Nem até dilui. um caramelo, o negócio vira, assim. de Isso tão- quando não era batido assim o ovo gemada. Com açúcar. Adoro Gemadinha, gemada, né? adoro Gemadinha. E o cafezinho, o leitinho. Tipo, cara, era reforçado. A minha Adoro infância gemada. era Sadol, Biotônico, Fontoura. E mesmo assim, minha avó falava que eu era uma taquara, né? E eu era, assim, bem magrinha e comia. E comia. Não sei pra onde que ia. Mas que Eu engraçado, sou né? A viciado nossa em infância... açúcar e eu tento... Porque meu avô morreu diabético, né? Então é algo que me preocupa também, né? Então, como gerenciar isso? Mas, geralmente, depois do almoço, eu como um cookies. Que não tem tanto açúcar. Só tem mais manteiga. Né? Manteiga. Daí veio o colesterol, né? Ó, E sabe o que foi legal? É que eu tava falando pro meu filho assim... Pô, filho, o papai tá com colesterol alto e tal, tal, tal. Daí, já explicando, né? Eu gosto de explicar temas complexos pra ele. E ele assim, o que é colesterol? Eu falei, gordura, filho. Você tá comendo muita gordura, né, papai? É muito churrasco, é muito pãozinho com manteiga. Ele olha. começou a julgar o meu hábito alimentar. E ele Tu acha que sabia eu onde não é te que tava a observo? gordura. E ele sabia né? onde estava a gordura. Cara, essas crianças de hoje não são as mesmas de 10 anos atrás. Olha só, churrasco e pão com manteiga. Ele sabia exatamente onde estava a Né, ele foi gordura. além, maléfica. chocolate. Ele ficou assim pensando, onde é que tem gordura? Chocolate. Aham. É. Ele não falou abacate, ele não falou castanha, ele não falou essas gorduras, né? E eu, praticamente, de noite, eu como só alface, rúcula e tomate. É meu hábito noturno, depois dessa aventura mais moderna da paternidade, foi substituir por folhas. Eu como muitas folhas. Mas ele, sabe, final de semana eu faço um churrasco, ele me julgou por isso. Olha só. Não, ele nem julgou, ele fez uma análise, né, com você ali. Olha, pai, aqui, ó, tá aqui a gordura, tá aqui também, o açúcar tá aqui, se liga. Né? Os nutricionistas do futuro já vão estar dentro de casa, já. No fundo, eu acho que a sabendo. gente sabe, né? As pessoas já sabem, nascem sabendo, né? É uma questão de Total. a gente acessar esse conhecimento já, eu acho. E a criança tem isso muito mais. Total. É.
Não, e o propósito do Geladeira, inclusive, é esse, assim, sabe, Laila? De mostrar para as pessoas que elas nascem sabendo o que é bom para elas. Elas vão, às vezes, se desvirtuando em função, enfim, de praticidade, de buscar influências, né? Enfim, círculos de amizades, ou até, enfim, o marketing, a mídia. Você vai entrando em alguns fluxos que, às vezes, não são o melhor para ti, né? Mas se você para observar, você sabe exatamente o que é bom para ti. Sim. Tipo, dormir bem, comer bem, se exercitar e tal. Ter um momento de trabalho, de intensidade, de alta produtividade, mas também ter momentos de paz e tranquilidade. Então, é um negócio que está intrínseco, assim, no ser humano, né? De saber o que comer, de saber se hidratar. E o corpo também dá sinais. Aí, Total. né? É muito doido. E o Geladeira é isso. O Geladeira é para mostrar para as pessoas que elas nem sempre precisam de nutricionista. Elas precisam lembrar o que tem na geladeira. E observar, né, o processo de comer e estar conectado com aquilo, né? Eu acho que isso, para mim, fez muita diferença quando eu comecei a fazer yoga. Que daí eu acho que eu comecei a me observar como, no geral, assim, né? E também o efeito dos alimentos no corpo, né? Então, começar a prestar atenção no que realmente eu queria comer. E eu acho que hoje, tu estava perguntando, né, ali, por que a gente come o que a gente come hoje. Eu tenho esse lado mais intuitivo, assim, de tipo, o que eu tô precisando comer nesse momento e tentar me conectar mais com o meu interior, que eu acho que no fundo eu sei o que eu preciso e o que eu não preciso. Eu não sei, a maternidade acho que faz isso também, porque durante a gravidez é muito claro isso, como o nosso corpo pede certos alimentos nas fases, assim, acho que... E como ele rejeita outros, E né? como ele rejeita outros, exatamente. Então... E o bebê rejeita outros também. E o né? bebê rejeita outros. Então, desde que eu comecei a fazer yoga e daí agora com a maternidade, eu acho que cada vez mais eu tenho acessado isso dentro de mim. Assim, não é, minha alimentação não é nada, né? Tem muito para melhorar, obviamente. Eu como um monte de besteira também. Eu gosto de comer açúcar e tudo mais, mas se eu me conectar, eu sei o que eu sei o que eu preciso. Tô me sentindo mais cansada, né? Preciso de mais disposição. Então eu sei que, cara, se eu for por esse caminho aqui, eu vou me sentir melhor, né? Olha só. Então, E acho que ter um autoconhecimento, né, desenvolver isso, pelo menos para mim, é o que faz sentido no momento, eu acho. total. Eu acho que a maternidade faz com que, se a mulher ainda não olhou para si mesma, ela se volte para dentro, assim, tipo, opa, tenho que olhar, porque eu estou colocando aqui dentro que é substrato para a existência, né? Mas esse processo de autoobservação que o yoga proporciona é um processo que o ser humano ele já fazia, indo caminhar, caçar, procurar um lugar para se hospedar e se proteger do tempo. Ele já estava muito presente, porque ele tinha que ficar atento com o sistema parasimpático totalmente alerta para qualquer situação. Só que a gente começou a se desconectar dessa observação do meio, da temperatura, de tudo, e começou a entrar no modo automático, que tá tudo solucionado aqui fora, o clima já está controlado, o ambiente não vai vir nenhuma presa, tal. Temos geladeira. Temos geladeira, não precisamos, né, pensar no amanhã, já podemos nos planejar. Então a gente começou a se desconectar um pouco de nós mesmos também, de perceber as coisas, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Tem o Warren Buffett, que já foi o cara mais rico do mundo algumas vezes, ele certa vez dando uma palestra, ele diz assim, se você tivesse que escolher um carro, qualquer carro hoje, qual você escolheria? Aí vários pensaram no carro esportivo e tal, né? E se eu dissesse que esse é o último carro que você pode ter na vida? Opa, então talvez um SUV, uma caminhonete, um carro a diesel e não uma Ferrari, né? Essa mesma comparação, e ele continua, né? Essa mesma comparação, ela vale para o seu corpo. Se você sabe que você só tem uma única máquina para usar até o final da sua vida, que é o seu corpo, como é que você vai cuidar dele? Que tipo de corpo você quer? Um corpo robusto ou um corpo frágil, né? E de que forma que a gente cuida da nossa máquina, né? Do nosso corpo, né? De que forma que a gente preserva a saúde ou faz a manutenção preventiva desse corpo. E é muito curioso, porque tu olha para ele, vê um velhinho assim, meio gordinho já, tal. Mas ele
leva isso a sério, porque, imagina, ele é o cara mais rico do mundo, então para ele dinheiro já não faz mais diferença, mas saúde faz, com certeza. Real. Isso é bem interessante, né? Porque às vezes a gente tem alguns pontos na vida que fazem a gente pensar assim. Mas às vezes leva um tempo pra gente pensar assim, né? Virar Uma chave. maternidade, uma paternidade, uma situação de doença, né? Você vê a fragilidade da vida e daí às vezes você se volta para isso. Ou às vezes, cara, você pega um exemplo de alguém da família, né? Rola muito isso aí que você falou, meu avô ou meu pai tem problema com diabetes. Meu avô. Teu avô, né? Daí a pessoa já, tipo, bota a genética como um karma, assim, né? Tipo, pô, já vira, né? Só que nem sempre, porque diabetes, ele, tipo, é muito comportamental, né? Então, a expressão genética para o diabetes tipo 2 é baixíssima. Então, às vezes, tem algumas doenças que a gente tem uma expressão genética mais evidente, mais poderosa, tem outras que não. A cor dos olhos é bem mais poderoso do que o diabetes tipo 2, né? Então, a gente vê, assim, que tem muitas coisas que são herdadas de comportamento, de repetição, de lealdade de repetição mesmo. Desculpa. Mesmo do que de expressão genética, né? E a galera, tipo, todo mundo na minha família teve. Rola muito isso, né? A gente tem que meio que, cara, fazer a nossa história. Que é muito fácil, né, se colocar numa posição de vítima das coisas. E, já que é isso aqui, não vou fazer nada vou morrer de mesmo, diabetes. e pronto, Nossa, vou ter já diabetes, não escutei importa o isso. quê. Então. Fogo, né? Mas, A gente tem que tentar escapar dessas falas, assim, que às vezes o jogo mental mesmo rola, né? Eu tenho um medo muito claro, assim, eu falo para todo mundo, e esse é o motivo de que eu tenho feito exames mais periódicos, inclusive, que é morrer do coração jovem, né? Porque é comum um homem jovem com um infarto, pum, do dia para noite, não tá mais lá, né? Não é comum, hoje em dia tá sendo, mas não era. Mas enfim. E eu tenho esse receio, então, de que forma que eu posso construir um caminho que não me leve nem perto desse fim, né? sim. As cardiopatias, elas, claro que estão relacionadas com a alimentação, tem uma expressão genética forte, mas tem o estresse como um fator bem poderoso. E esse mundo da gente é extremamente estressogênico. Então, vou contar uma história bacana de E gente aqui que não também se ajuda estressa. bastante, ó. Cardiopatias. Olha, já puxou o gancho. É verdade. Sério? É verdade? Sério? Vai mais longe. Não, mas conta a tua história, depois a gente entra nisso. Não, é que a gente tá falando de vida com estresse e eu tive uma experiência lá na Amazônia, que eu já mencionei, em que o estresse definitivamente não está presente, né? A velocidade das coisas, a vida tem um outro ritmo, né? Quando você mora na floresta, o que por exemplo, a gente usa relógio, né? Tem vários relógios, tem no celular, tem ali, tem aqui, tem no Sim. pulso, não sei o quê. E lá o pessoal não tem relógio, ou seja, não vê a hora passar. E a gente se estressa muito porque a gente encadeia nossa hora. Hoje a gente vai fazer isso tal horário, depois mais uma hora eu tenho outra coisa para fazer e etc. E aí se uma coisa não encadeia com a outra, isso gera uma frustração, gera um estresse. E lá eu vi uma vida diferente, em que ninguém tinha relógio. Olha então, só. o relógio era o sol, né? Sol de um lado para o outro. E as pessoas vivendo a vida, sem essa loucura que a gente experimenta na cidade. O que você foi fazer lá, Bruno? Conta aí pra Eu fui gente. trabalhar lá com comunidades quilombolas, que vivem no meio da floresta amazônica. Oriximiná, esse município onde eu trabalhei, tem a maior população quilombola do Brasil, né? E rapidamente, quilombolas são descendentes de escravizados que fugiram e se localizaram em algum lugar que a gente denomina quilombo. E eles fugiram para dentro da floresta e se esconderam lá e por lá ficaram 400 anos, até que foram encontrados e etc. E aí inicia um fluxo maior, comercial e tal, mas eles ainda são bem isolados. E eles têm áreas de terra imensas. E eles também querem se desenvolver, eles querem ter uma vida com maior acesso a serviços, recursos e etc. E tem uma dificuldade muito grande. Então eu fui desenvolver lá um projeto com eles para obter renda a partir da floresta viva. Esse é o grande desafio, né?
Quando a gente vê o agronegócio e o pessoal falando, porque o agronegócio destrói a floresta, etc. Essa conta ela é puramente econômica, né? Até porque a gente não fala que tem 7 milhões de quilômetros quadrados em regeneração natural hoje na Amazônia, simplesmente por abandono de área. Ou seja, depois que você usou uma área e ela não é mais produtiva, a floresta volta, né? Se regenera. Volta mesmo? Volta. Certeza? Tem muita gente que fala que não. Volta. Quero que você me confirme. Volta. É só Porque eu não sei, eu não tive lá. A natureza é incrivelmente Volta, mesmo que capaz de se seja regenerar. cultura tradicional, toda, com todos os defensivos agrícolas. Você pode esperar mais ou esperar menos, mas a floresta volta. Tem uma conta que diz que a natureza só perde a capacidade de se regenerar se você ultrapassa o limiar dos 70% de devastação, né? Então, se você devastar um bioma mais do que 70% dele, a chance dele se restaurar começa a cair muito, né? Mas, enfim. E lá na Amazônia, então, como manter as florestas em pé através de rendimento econômico? Porque mesmo para o cara que mora na floresta, que respeita a floresta, que tem amor pela floresta, se ele fizer a conta e achar que ele pode ser mais lucrativo ter a floresta derrubada, talvez ele tome essa decisão. E essa decisão ela não pode depender só do amor, né? Ela também depende do lado econômico. Então, como valorizar uma floresta em pé? Como fazer algo natural, que presta um serviço imenso para a gente, como rentabilizar esse serviço? Porque quando a gente chega numa floresta, olha para ela e acha ela linda, é a mesma coisa que você chegar na frente de um prédio, por exemplo, e achar um prédio lindo, ou chegar na Torre Eiffel e achar a Torre Eiffel linda. Aquilo teve um custo para fazer a Torre Eiffel, teve um custo para fazer o prédio, e tem o custo de manter a floresta em pé, que é o custo de oportunidade de não fazer uma fazenda e etc. Né? Exatamente. E aí tem vários serviços ambientais que são prestados. O serviço de regulação climática, o serviço de provisão de hábitat para a biodiversidade, enfim, uma infinidade. E tudo isso precisa ser remunerado de alguma forma, né? Sim. Para quê? Para garantir que aquela floresta continue daquele jeito. Como fazer isso? Esse é o grande desafio. Que interessante. E é bem importante, né? As pessoas não veem a floresta como um patrimônio financeiro, como um valor financeiro dentro do capitalismo também coexistindo nesse ecossistema, assim, né? De finanças. Geralmente, um ativo florestal natural, ele é natural, é não plantado, né? Uhum. Ele é visto como um passivo, não como um ativo, né? Aí eu tenho que cuidar de uma determinada área, isso me gera uma despesa, por exemplo, cercar, monitorar e etc. Isso não me gera nenhuma receita. Então isso é um passivo, não é um ativo, né? Sim. Como transformar esses passivos em ativos, né? Por exemplo, utilizando produtos da própria floresta, o que é óbvio, castanhas, óleos, extratos, frutas, né? Sementes, mudas, né? E serviços que você não pode tirar dali, por exemplo, a própria provisão de hábitat, né? Se a gente não tiver floresta amazônica, a gente não vai ter os animais da floresta amazônica. Se a gente não tiver os animais, a gente também não vai ter os mesmos vegetais. A gente começa a perder riqueza genética, e riqueza genética também é riqueza econômica, afinal, os perfumes e coisas que a gente utiliza, cremes e etc., são baseados em ativos naturais, né? Sim, é interessante. Nossa, esse papo aí é profundo, hein? Mas realmente, a floresta amazônica, eu imagino, eu nunca fui para lá, mas eu imagino que seja o berço da medicina da humanidade, onde a cura de diversas doenças a gente pode encontrar ali, basta a gente se debruçar nessa pesquisa, né? Então, hoje a gente vê, enfim, várias complicações de saúde humanas que podem a gente pode encontrar soluções ali dentro da floresta, né? E, enfim. Por exemplo, tem um óleo lá, que é o óleo de copaíba, né? A copaíba ela é extraída de uma árvore, uma copaibeira, que para produzir vai levar aí de 40 a 100 anos, mas em geral é mais para 100 anos do que para 40. Ela precisa ser bastante grande e produzir. Tem algumas que não produzem, né? E esse óleo ele é um anti-inflamatório fortíssimo, né? Ele é cicatrizante, ele é um óleo resinoso, né?
pode usar puro. Eu até cortei minha mão gravemente lá e usei copaíba, um corte de uns 7, 8 centímetros talvez. E ele realmente funciona bem. Então, se tem a inflamação de garganta, por exemplo, o conhecimento tradicional, os indígenas e quilombolas passaram a usar a copaíba observando os animais. Tinham, por exemplo, um animal ferido, ele ia lá e esfregava a ferida dele na árvore que estava, como eles chamam, espocando, né? A árvore que está jorrando óleo, né? O animal ia lá e se roçava na árvore. Por quê? Tem uma razão. Começa a imitar os animais, né? Assim como os nossos filhos nos imitam, a gente imita os animais. E aí começa a perceber que tem um efeito anti-inflamatório, dá para usar para algumas coisas, etc. Então, esse é um exemplo bem claro, assim, né, de uso medicinal. E esse é um conhecimento medicinal que vai se perdendo porque a gente vai substituindo esse conhecimento tradicional por drogas, né, por fármacos tradicionais. Vai na farmácia e alguém te receita, toma um Tilenol, como tu falasse. Aham. Mas ninguém fala, toma uma copaíba. Até porque não pode, acho que é crime, né? Se o médico chegar e falar assim, toma uma copaíba. Crime será? Eu não sei, não é um remédio aprovado. Eu já ouvi falar na alguma coisa. copaíba. Talvez tenha Bem fitoterápicos de Eu copaíba. levo meu filho em homeopata, né? Aham. E ele receita vários óleos. Fitoterápicos. Inclusive, Tô aqui, eu não sei, não sou da área da medicina. Não, eu acho que sim, eu já ouvi falar na copaíba. Como uso terapêutico. Agora eu não lembro se era o óleo, se era uso interno ou se era uso tópico na pele. Não tô lembrada, mas sim, é possível. Mas essas medicinas aí a gente vai, né, extrapolando e pensando no final das contas lá nos alopáticos, nos medicamentos, né? Eu trabalhei muitos anos na indústria, na grande indústria. E eu sempre venho trazer esse olhar da indústria como o maior poder de transformação que a gente tem da maioria da humanidade, da maioria das pessoas. No final das contas, a gente pensa, vamos começar a mudar as coisas por onde? Eu ainda vejo uma mudança de cima para baixo, de quem tem mais acesso, de quem tem mais possibilidades, e da grande indústria uma mudança massiva. Eu lembro que dá escala, né? A escalabilidade. Então, eu lembro que eu trabalhei na Nestlé Health Science por um tempo, e é uma linha que poucas pessoas conhecem dentro da Nestlé, que é de dietas interais por sonda, para pacientes de alta complexidade de UTI. E todo mundo falava para mim assim, o que você quer trabalhando numa multinacional que destrói o planeta? Você é toda natureba. Eu falava assim, cara, eu posso estar em todos os mundos. E sim, eu acredito na Nestlé, ou na Danone, ou em outras empresas grandes com um poder de transformação enorme. Eu lembro que, na época, eu conversei com o CEO da minha divisão e eu falei para ele assim, tenho certeza que a Nestlé vai lançar produtos veganos em breve. Eu estava numa fase super veganona, ativista, chatérrima, inclusive. Ficava postando os bichos, assim, sabe? Falando, vocês estão matando todo mundo, não sei o quê. Não, porque todo mundo passa por essa fase de o mosquitinho pica ali, né, no veganismo. Eu acho que é importante. Passei por essa fase também. Agora eu tô mais amaciada, tô meio que no dourado caminho do meio, assim. Mas eu já fui bem, né? E daí eu lembro que eu falava para ele assim, vão lançar produtos veganos e vão melhorar as embalagens da Nestlé. E dito e feito, a Nestlé tem melhorado muito as embalagens, assim, né? Antes eram recicláveis, agora são biodegradáveis, enfim, depois vocês me corrijam aí, mas eu vejo que estão evoluindo muito. E eu vejo que essa evolução, ela causa um impacto imenso, muito, muito grande. E com um valor de acessibilidade para as pessoas que, às vezes, um produto local pequeno não atinge a massa, né? Eu estava aqui num outro episódio conversando com a Nicole e ela falando dos sabonetes artesanais. Eu falei, cara, esse sabonete aí de R$21, fia, esse sabonete aí não é para todo mundo. É maravilhoso, é natural, tá, mas assim, olha o preço, não é acessível, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, eu preciso muito mostrar a sustentabilidade para todas as pessoas, para que isso seja democrático e para que pessoas não precisem passar fome nem morrer para serem sustentáveis. Porque se for para ser assim, eu ainda sou um pouco mais humanista do que ambientalista. Eu prefiro salvar a humanidade do que a gente, né, colocar em jogo, assim. Não, eu não poderia eleger. Não é uma coisa... Essa dicotomia eu não gosto nem de dar muita corda para isso. Eu vou te cortar porque a gente não pode dar corda para isso. Não é uma coisa ou outra, né? Sim. A galera tá tentando vender essa história de que, assim,
ou a gente salva o mundo ou os humanos vão viver bem. E não é o caso. A gente vive num planeta muito melhor hoje do que a gente tinha 200, 300, 400, 500 anos atrás. Ah, mas tinha mais área de floresta. Quem disse? Olha a foto do geoprocessamento de 1938 de Florianópolis. Todo mundo que está aí pode acessar geo.pmf.sc.gov.br. Procura a foto de 1938. Não tinha vegetação em Florianópolis. Não tinha. Por quê? Porque tinha uma cultura extensiva de café, de mandioca, de gado, uma cabeça a cada 10 hectares. Cara, esse era o mundo sustentável que a gente quer voltar ao passado? Claro que não. A tecnologia está aí para mostrar para a gente que a gente consegue produzir alimento vertical em prédio, né? A gente consegue trazer novidades, a gente consegue ser mais eficiente do que a gente era antes, né? Não fosse assim, a gente não teria capacidade de alimentar todas as pessoas do mundo, e a gente tem capacidade, né? Se a gente fosse por essas narrativas catastrofistas, o mundo teria acabado em 2023, segundo a Greta, teria acabado em 2022, né? E o mundo não acabou. E a gente tem problemas a resolver. Isso é um fato. A gente tem problemas a resolver. Mas a gente tem muita capacidade de resolver problemas. Então, eu sou positivo. Eu acho que a gente não está indo para o final do mundo. Não, a gente está indo para um mundo melhor do que a gente tinha antes. Tem problemas? Tem problemas, né? Vamos deixar bem claro. Mas não é o fim do mundo. A gente está construindo soluções. E a gente precisa dar espaço para construir soluções, né? Dar espaço à inovação, dar espaço a coisas adaptadas, né? E não ficar se lamentando, achando que o mundo vai acabar, que a gente destrói tudo. Cara, não é assim. Não é assim. Tem. Da Amazônia, quantos por cento tu acha que da Amazônia, do que era original da Amazônia antes dos portugueses chegarem ao Brasil, tá? Quantos por cento da Amazônia foi destruído, na opinião de vocês hoje? Cara, eu até tava procurando esse dado esses dias. Sei, não faço a mínima ideia. Mas, Chuta um sei lá, número. talvez 15%. 30? 30. E da Mata Atlântica? Mata Atlântica é o bioma... Sim, mais predominante, né? Quanto vocês acham? 70? Acho que mais, porque é mais onde a gente mora. Da Amazônia. 50. De tudo que a gente tinha da Amazônia Eu falei muito originalmente... fora, será? De tudo que a gente tinha da Amazônia originalmente, até 1985, 5% tinha sido derrubado. 5%. De toda a Amazônia, lá de quando os portugueses chegaram. 5%. Até quando? Até 1985. De 1985 até agora, olha o boom populacional que a gente teve, etc, etc. A gente hoje tem 15%. Tu acertou na mosca. Ou seja, a gente tem, olhando o copo cheio, 85% do bioma preservado. É provavelmente o bioma mais preservado do mundo. Não deve ter em outro lugar do planeta um bioma onde vivem 27 milhões de pessoas tão preservado, né? E da Mata Atlântica? A gente já devastou 64%. E a gente fala Amazônia, Amazônia, Amazônia. A Mata Atlântica aqui é tão importante quanto e a gente não dá a devida atenção. A vida né? silvestre, a densidade da Mata Atlântica. Lembra que eu falei antes? Se a gente chegar nos 30%, a capacidade de regeneração diminui, né? A gente já está nos 36%. Né? Então, cara, por que será que a gente está falando tanto de Amazônia e está falando tão pouco de Mata Atlântica? Né? Isso daí é uma coisa que me desperta uma atenção, uma atenção investigativa, porque é bem onde a gente mora, né? Então as pessoas querem deixar preservado aquilo lá, mas aqui onde a gente está, ninguém quer fazer alguma coisa para mudar isso aqui ao nosso redor, porque talvez custe alguma coisa, né, em relação a nós ou não. Eu acho o seguinte, a gente talvez esteja usando mais no Centro-Oeste as capacidades evolutivas de produção de alimento e menos na Mata Atlântica, né? Ou seja, eu posso abandonar áreas produtivas aqui, porque o grande uso, assim, só para vocês terem ideia, quantos por cento do Brasil é cidade? Tem ideia?
de todo o território, quantos por cento é cidade, incluindo estradas? Acho que 40%. Não, imagina assim, ó, projeção do solo. Quantos por cento de todo o território é composto por casas, prédios, estradas e etc? Acho que 40%. 0,68%. Mentira! Não, tem certeza que essa conta tá certa. 0,68%. Pode acessar mapbiomas.org. Tá, mas a moita na esquina da quadra da tua casa não conta, então? Só Não, o asfalto. cidade. As cidades inteiras? Cidade, é. Uso urbano. Olha 0,68%. Cara, é Ou muito seja, pouco. o que ocupa áreas é efetivamente produção de alimentos. Vamos deixar claro, isso é verdade. Então, quanto mais produtivo a Eu tava gente for, contabilizando isso. quanto mais Empresas, indústrias também. empresa, tá dentro. Área urbana, né? Mas, tipo, a produção Não, da aí pecuária... a fazenda não, né? A fazenda não é A urbana. fazenda Não. tá mas nos- é- A fazenda é nos rural, 90 e não é tanto, urbana, né? é rural. Ah, tá. Urbana. Tá, entendi. Então, assim, o que ocupa é efetivamente a produção de alimentos e uma área natural que a gente tem no Brasil de 60 e alguma coisa por cento. Muita coisa natural. O que compete com ela é o uso extensivo de pecuária, de agricultura e etc. E aí tu fala assim, tá, mas então vamos parar com a pecuária e com a agricultura? Claro que não. Vamos ser mais eficientes. Tem uma empresa que trabalha lá no Pará, e eu não quero mais monopolizar o debate, que o que eles fazem? Chama Pecuária Sustentável da Amazônia. Eles vão lá na fazenda do cara e falam assim, olha, tu cria um 0,8, 0,7 cabeça de gado por hectare. Eu vou fazer um investimento contigo, vou fazer a adubação do solo, vou cuidar do pH e etc e tal, e vou conseguir colocar 6 cabeças de gado por hectare. Ou seja, vou crescer a tua produtividade no mesmo território. Cara, tem coisa mais sustentável que isso? Um stop. É pecuária. Pecuária extensiva, eficiente. Mas os bichos ficam mais apertados. E daí vem a Não. pessoa falar assim, olha, mas esses bichos aqui, eles não têm É espaço. extensivo, não é intensivo. Vai Ele- botar o- mais gente o ali. bicho- mais gente não, mais o animais. bicho continua solto no pasto. Só que é um pasto manejado. Mais nutritivo. Exatamente. É um pasto mais eficiente. Uhum. Então, cara, essa é uma solução. Esse é o empreendedorismo que faz uma diferença gigantesca. Total. Cara, tu pega um agrônomo, sabe? Tu pega um biólogo, bota eles para trabalhar e usar a tecnologia, usar o conhecimento, usar a pesquisa que muitas vezes está lá guardada, lá na Embrapa, e acessar terras ou produtores rurais que não têm acesso natural a isso, que não estão tão próximos desse conhecimento. E mudar o mundo. Isso muda o mundo. Uma empresa como essa, a Pexa, muda o mundo. Se eles fizerem isso em alguns milhares de hectares, eles estão poupando vários outros milhares de hectares de terra, né? De fazenda, de fronteira agrícola e etc. Ou, mesmo que se expanda essa área, mesmo que a gente continue derrubando floresta para fazer, a gente está fazendo isso numa velocidade muito menor. Sim. Né? Então, cara, que bom. Vamos comemorar os avanços, né? Porque tem avanços, né? Tem novas tecnologias, tem coisas indo para frente.